Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos dar uma história. Palavra que é poderosa para nos reconstruir. Palavra que é poderosa para nos levar bem além daquilo que um dia pensamos, imaginamos ou sonhamos. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? E o texto para a nossa breve reflexão hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista e guerreiro Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 16, só que agora a partir do verso 15 em diante. Diz assim o texto sagrado: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda a parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Glória a Deus. Irmãos, a ministração de ontem à noite, hoje eu falo com vocês já no dia 20, e ontem, dia 19, eu lancei essa no canal, a ministração que foi uma ministração do verso 9 até o verso 14, que é justamente depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que eles passavam, os discípulos atormentados, vivendo um momento de incredulidade muito grande, sem saber que o milagre já tinha acontecido. Aqui é a conversa que Jesus tem com os discípulos, o que é chamado de a grande comissão, que é o ide, pregar o evangelho a toda criatura. E por trás desses versículos, logicamente, tem algo que é para cada um da nossa vida. Tudo que está escrito na Bíblia, meu irmão, não está ali à toa. Não tem nada sem propósito na Bíblia, nada na Bíblia sem propósito. Eu quero trazer para nossa vida. Vamos lá, vamos contemporalizar. A palavra diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O que é as boas novas, irmão? São as promessas de Deus. Eles aprenderam e vivenciaram com Jesus a própria história do Mestre, a própria história da palavra encarnada. E o que quer dizer, irmão? Quer dizer que a história, ela vai se espalhar. A história, ela vai se espalhar. E sabe como? Através da história que ele está construindo na sua vida. Deus tem uma história pessoal para cada um de nós, e nós podemos provar isso até biblicamente. O apóstolo Paulo, ele conviveu com esses discípulos? Não, mas ele teve uma história da arrogância à extrema humildade, escrevendo as maiores cartas de amor da Bíblia, se tornando talvez o maior abridor de igreja, se assim eu posso falar, e tendo ali escrito a maior parte do Novo Testamento. Deus o honrou, e o honrou muito. Então Deus escreve, a história ela continua e ela vai se espalhando. A história de Jesus Cristo, ela vai se espalhando através da nossa história. Isso se refere às obras que ele preparou de nós de antemão. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala: foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova a partir de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Quero ler na versão de Ferreira de Almeida, que traz um entendimento melhor. Fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Irmãos, e aqui nós precisamos compreender, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos sim para que nós andássemos nela. Nós não, o Senhor Deus, ele não libertou e nos trouxe a salvação
de antemão justamente sem propósito. É para que nós tivéssemos um propósito, uma obra, algo que ele planejou para cada um de nós de antemão. E isso é de primordial importância até para que nós venhamos a desenvolver a salvação. Porque quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é salvo. Mas a nossa alma ela ainda está num processo de salvação e desenvolvimento, e o nosso corpo ele vai ser transformado no corpo de glória. Ou seja, tem que ser salvo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque nós somos um ser tricotômio. E para isso é necessário, irmão, obediência à palavra. A palavra continua falando: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora já fica subentendido que aquele que não crê, meu irmão, ele vai ter morte eterna. Então, o que Deus está falando para nós através dessa palavra, irmão, que ele não faz de maneira nenhuma acepção de pessoas, porque a palavra acaba falando assim, ó, quem crê, aqui não está falando se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é mulher ou homem, se é homossexual ou heterossexual, não importa. Não importa mesmo a condição que nós chegamos lá. Logicamente, a condição que nós chegamos depois de ouvir a palavra não pode ser a mesma depois que sair. A palavra ela transforma, mas ela é para todos. E o que Deus faz acepção então, Alisson? Deus faz acepção de atitudes. É de atitudes. A Bíblia, irmão, eu sempre falo isso e eu gosto de repetir, ela não foi escrita com gesso. Ela foi escrita com sangue dos mártires, dos profetas, de homens que deram sua vida e até do próprio Senhor Jesus, para que nós viéssemos a ter essa vida, acesso a essa vida eterna. Entenda, é um acesso. É através das nossas escolhas e de como nós nos comportamos, e a atitude fala justamente disso, do comportamento que nós temos, que realmente nós vamos acessar não somente a vida eterna, mas todas as promessas e todas as boas promessas pertencentes à salvação, as demais coisas que serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos compreender que Deus não faz acepção realmente de pessoa, mas Ele vai fazer sim acepção da nossa atitude. Por isso Tiago fala na sua epístola, Tiago capítulo 2, versículo 17. Portanto, a fé é assim, se não a vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ele fala, e ele chega a falar que engana-se a si mesmo, aquele que não pratica a palavra. E ele continua, o Senhor Jesus continua dando aqui a delegação da grande comissão. Ele fala: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Os seguintes sinais, meu irmão, acompanharão, ou seja, eles acompanharão, são sinais que nos acompanharão enquanto nós estamos numa atitude de crer, tem que ficar bem claro. E é no nome de Jesus, é o nome de Jesus que nos dá poder. Ninguém tem poder por si mesmo, irmão. Nós somos vaso de barro que carregamos um tesouro precioso. Colossenses 1, versículo 27. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, se Cristo não estiver em nós, não tem esperança de glória em nós. Isso fica subentendido também nessa palavra. E os demônios fala de expulsar os demônios, fala de expulsar todo o mal do nosso meio. Não haverá o maligno, ele não pode nos tocar. Falarão em novas línguas, ou seja, terá acesso a novos conhecimentos, não só a língua ali que é a língua chamada língua dos anjos, mas terá acessos a novos conhecimentos. Pegarão em serpentes sem correr perigo, ou seja, irmão, tem uma proteção do céu sobre cada um de nós. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, não há contaminação para aquele que está em Cristo Jesus.
e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Além de tudo, meu irmão, fluirá cura. Fluirá cura. Sim, sim, tudo por causa da morte dele na cruz, por causa do nome dele. A ele foi dada toda a autoridade, irmão. Então o que acontece, irmão? O sobrenatural vai acontecer para quem crê. Irmão, é natural nós falarmos na nossa língua, é natural nós até observarmos alguém expulsar o demônio, mas nós mesmos expulsar. Então tudo isso que ele está falando é natural, por exemplo, a gente pegar em serpente, mas a gente correr perigo, mas sobrenatural, não correr perigo. Então o sobrenatural, meu irmão, acompanhará aqueles que creem. Aqueles que creem. Olha, o que diz em Isaías capítulo 7, quero ler com vocês esse versículo para trazer um melhor entendimento. Isaías capítulo 7, no versículo 11, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: peça ao Senhor seu Deus que lhes dê um sinal, e esse sideral poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Assim como expulsar demônios ou até mesmo a língua dos anjos, irmão, não importa de onde venha, o sinal acompanhará sim aqueles que creem. E o Senhor Jesus mostrou isso aqui na sua vida terrena. Tem um milagre que eu mesmo eu ministrei ele uma vez, mas bem no começo do canal. O Senhor depois não trouxe ele de novo como palavra, mas eu creio que ele deve estar aí no canal. Está em João 4, versículo 48. Eu vou ler somente o versículo 48, mas fala de um oficial do rei. A palavra fala que quando Jesus volta, depois do milagre de Cafarnaum, Jesus volta a Caná da Galileia, onde ele realizou aquele primeiro milagre lá transformando no casamento a água em vinho. Esse funcionário estava lá, que era um funcionário público de Cafarnaum, e ele tinha em casa um filho que estava doente. E o Senhor Jesus, ele tem uma conversa com o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus diz para ele assim no verso 48. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. E o Senhor Jesus fala para ele: volte para casa, o seu filho vai viver. Ele creu nas palavras do Senhor Jesus e foi embora. E a palavra fala que quando ele estava no caminho, os empregados dele lhe disseram: seu filho está vivo. Por quê, meu irmão? Porque é necessário somente a palavra. Mas o Senhor sabe que nós precisamos de alguns sinais para crer. Agora tem muitas pessoas que vivem dos sinais, irmão. E aí o Senhor... Qual que é a diferença, irmão? Que tem gente que, vamos dizer, tem gente que simplesmente, sabe, igual os fariseus, que só pediam sinais para colocar à prova. Agora tem pessoas que, por mais sinais que tenham, não vão crer. E tem pessoas como esse homem, que a partir do momento que ouvem a palavra, já creem. Então há tipos distintos de fé, e a intenção é que nós venhamos a amadurecer a nossa fé de forma que ela se torne viva, de forma que só a palavra seja suficiente. O Senhor Jesus, ele se admira da mulher de Mateus capítulo 15, da Sirofenícia, que tinha uma filha miseravelmente endemoniada, porque ela fala, ela fala para ele assim, que se contenta com as migalhas que caía da mesa do seu Senhor, porque o Senhor Jesus tinha falado para ela que não tinha vindo para ela, tinha vindo para os israelitas, e de fato era essa uma verdade. E a outra justamente do centurião romano, que ele fala: eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa, mas diz só uma palavra. O Senhor se admira da grande fé dessas pessoas, porque só a palavra dele bastou, não precisou nem dele ir visitar a menina. E para o centurião romano ele fala: basta só uma palavra e o meu servo será salvo. E ele estava orando por um servo. E assim devemos ser nós, irmão. A nossa fé deve evoluir a nós crermos na palavra. Na palavra. Então, irmão, olha, o sobrenatural acompanha quem crê. E aquele homem, ele se dirigiu justamente de volta à sua casa, e os empregados dele apareceram para ele, falando que o filho dele tinha sido curado. Tinha sido curado, irmão. Agora, eu quero continuar lendo, porque fala assim, quando Jesus acabou de falar, ou seja, delegou a missão para eles, porque agora está com eles. Agora eles partiriam para Jerusalém para receber o poder do alto, o Espírito Santo. Eles ficam 10 dias orando em Jerusalém. Mas a palavra fala que
falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. O que quer dizer isso, irmão? Que Jesus está sentado à direita do alto e sublime trono. E qual que é o alto e sublime trono? O do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso quer dizer que Jesus está sentado no lugar de autoridade, que ele tem todo o poder. Porque Deus, o Pai, de fato, tem todo o poder. Mas Jesus, ele tem toda a autoridade. Ele está autorizado a fazer tudo em nome do Pai. E isso é poderoso. E é necessário que nós venhamos a crer no Filho. Jesus está autorizado, meu irmão. Jesus está autorizado a fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo que ele vai fazer qualquer coisa, irmão. Eu estou dizendo que ele pode fazer qualquer coisa. Então nós devemos ter um relacionamento com o Filho, com o Espírito, com o Pai. Nós devemos ter um relacionamento com Deus para saber qual é o propósito dele com a nossa vida. Logicamente nós devemos alinhar a nossa vontade à vontade dele, irmão. Ele não vai fazer algo que afasta a gente dele. E é por isso muitas vezes que ele permite a dor, é por isso muitas vezes que ele permite a aflição, para que o nosso coração venha a ser quebrado, porque ele prefere que nós sintamos dor do que ele perder a nossa alma, porque a dor gera o clamor, a dor gera a necessidade, a dependência em Deus. É a angústia, os momentos de tristeza que nós vamos clamar ao Senhor. Olha o que diz em Jeremias capítulo 10, eu quero ler o versículo, Jeremias capítulo 10, eu vou ler primeiro o versículo 12 e depois o versículo 23, diz assim, pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra com a sua sabedoria, ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta, está falando do controle. Agora no versículo 23 ele fala, ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. E a gente acha que é, irmão. O futuro está no seu livre-arbítrio, então use. Mas o Senhor pode. Ele ainda está no controle. Ele fala assim, ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Nós podemos até controlar a atitude de agora, mas as colheitas já estão predestinadas. E nós sabemos o que acontece, não é verdade? Quando pecamos e nos afastamos da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, irmão. Deus tem uma vontade para a sua vida, e essa vontade são planos de te dar esperança, paz e um futuro que você espera. Está relacionado com aquilo que Ele já plantou dentro do seu coração. Agora, as suas atitudes, as nossas atitudes devem também estar alinhado com aquilo que é a vontade do Senhor. Olha, e aqui eu quero partir para o final, porque a palavra fala, os discípulos foram a toda parte anunciavam a mensagem, irmão. Logicamente depois de receber o poder do Espírito Santo. Mas aqui Marcos, quando ele escreveu a mensagem, o que acontecia? Naquela época eles pregavam a palavra só de boca falada. Então, quando os discípulos começaram a morrer, Pedro falecendo ali e os outros discípulos, eles viram a necessidade de firmar a identidade apostólica de maneira escrita, para que outros viessem aprender e a entender o que tinha sido a obra do Senhor Jesus. E ele fala, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Olha, o Senhor cooperava com ele, mas o Senhor estava sentado lá, à direita de Deus. O Senhor estava no céu e nós aqui na terra. Por quê? Porque nós somos o seu corpo. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, ou seja, meu irmão, ele é o motivo de tudo. Ele é um motivo de tudo, meu irmão. Atos 17, 28 diz que por ele, que nele nós nos movemos, nós vivemos e existimos. Mas o que quer dizer isso? É justamente aquilo que está em João, capítulo 15, irmão. Quando ele dá a figura da videira verdadeira. A videira verdadeira mostra para nós justamente qual que é a função da igreja. Porque Jesus Cristo, como ele está no alto e sublime trono, o que as pessoas veem através da sua obra? Hoje nós, as obras que ele preparou para nós de antemão. Então ele nos chamou justamente para isso, irmão. E quanto a isso também não tem negociação. Quem quer o Senhor Jesus como Senhor deve servi-lo. Deve servi-lo com o coração. Agora a obra do Senhor não é pesada, irmão. E ele fala no versículo, João 15, versículo 5, fala, eu sou a videira e vocês são os ramos.
E é justamente isso. Na videira, meu irmão, o que fica exposto é justamente os ramos, ou seja, nós que vamos ser vistos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É o que ele fala. A gente não pode fazer sem nada. É por isso que o Senhor está falando que o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperava com eles e o Senhor está cooperando com você nessa obra. Mas primeiro há uma preparação, irmão. Um pouco antes nós precisamos falar que fala assim, ó, vocês já estão sendo limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Porque um ramo só dá uvas quando está unido com a planta. Assim também vocês podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ele está falando que aquele que não... E anteriormente ele fala que aquele que está unido e não dá fruto, ele poda. Por quê? Porque fica sugando a energia da videira sem frutificar, irmão. Então ele vai e passa a lima. Mas aquele, ele vai e corta. Mas aquele que dá fruto, ele vai e poda. Ou seja, para dar muito mais fruto. Então o segredo é o que, irmão? É ficar em oração, é ficar unido com Deus. Então não importa, irmão, não importa, meu irmão, o que você esteja passando no momento. Somente permaneça fiel àquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração e conectado ao céu. Porque no tempo certo, meu irmão, vai frutificar. Eu quero repetir, no tempo certo vai frutificar. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por grande dificuldade. Essa mensagem foi justamente para aquelas pessoas que ainda não viram aquilo que foi colocado dentro do coração acontecer. Eu quero te falar, permaneça. O segredo está permanecer, porque o fruto, ele é a última coisa que aparece na árvore, mas ele nunca cai longe da árvore. E saiba que o Senhor tem um tempo certo, cada árvore tem um tempo certo de frutificar, irmão. O segredo é que o ramo não se afaste da videira, que ele permaneça, porque quando frutificar, vai frutificar e frutificar muito. Saiba que o Senhor Jesus, ele sabe o que está fazendo, meu irmão, ele é fiel. Continua caminhando, continua insistindo, continua perseverando. Isso tudo está transformando-nos de glória em glória e de fé em fé, cada vez mais parecido com ele. E no final de tudo, o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.